porque aquilo que você escreve é muito confundente. Então bater de frente com o sistema nunca é fácil. Então eles vão querer colocar você como terrorista, vão querer taxar você como criminoso. E hoje eu vejo aqui lotado não por causa de um cara que canta rap, mas por causa de várias pessoas que acreditam no hip hop. E quando você fala sobre revolução, revolução é isso aqui. Isso aqui é uma revolução. Você atender 200 crianças que poderiam estar na rua delinquindo é uma revolução. Outro dia eu estava em Santos, num assentamento onde eles conseguiram construir um conjunto popular de prédios. Entendeu? A favela se mobilizou e conseguiu. E quando eu falo de autogestão nas palestras, justamente é isso. A gente tem que acreditar em nós mesmos. Eu sempre uso o exemplo do livro para mostrar que um cara comum da periferia que tinha quinta série, certo? Um cara que acreditava pelo sistema, que tinha tudo para correr na mão da polícia, que tinha tudo para ir pelo caminho do crack, pelo caminho da bebida, de repente ele mesmo resolveu interferir no destino traçado para ele e conseguiu mudar. E quando eu falo de mudança, não é mudança financeira, é uma mudança comportamental, uma mudança pessoal, porque revolução é isso. A revolução começa em cada um de nós. Não adianta você sair para a rua se você não acredita naquilo que você está fazendo. Não adianta você bater de frente com o sistema se você não tem uma ideologia na mente, se você realmente não quer mudar. E quando você escreve sobre violência, em primeiro lugar, você está querendo mudar isso. E hoje eu estou vendo aqui o retorno. Porque daqui, mano, vai nascer os verdadeiros revolucionários. Porque a gente escreve sobre Gandhi, sobre Malcolm X, Martin Luther King. Só que, meu Deus, não fizeram revolução sozinho. Para você fazer a revolução, você precisa dos caras comuns. O cara do povo, o cara que está na favela, o cara que está esquecido. E é justamente esse cara que eu quero trocar ideia com ele. É justamente dele que eu falo, é ele que eu falo, mano, olha no espelho e vê o seu real valor. Você não nasceu para ser massa de manobra. Nós somos consequência de uma engrenagem criminosa, de uma colonização predatória. A nossa fome atende a expectativa do inimigo, a nossa miséria, a violência. Ninguém segura em arma à toa. A sociedade violenta foi construída pelo Playboy. Ele quer você armado, ele quer você na cadeia. Quanto mais a gente grita assalto, mais ele lucra. Não dá para vender alarme, não dá para vender seguro de vida, não dá para vender blindado se eu não segurar uma arma. Se eu não tiver criança soldado no morro, não dá para ganhar voto. Então eu preciso da sociedade violenta, eu preciso do massacre. E é por isso que eu escrevi sobre a guerra. Porque eu vi esse massacre cotidiano o tempo todo acontecendo na periferia. Eu via meu povo de massa de manobra, meu povo massacrado, meu povo na cadeia, e eu acho que não é o nosso lugar. O nosso lugar, mano, não é o assentamento, o nosso lugar não é a cadeia, não é a favela, certo? Nós estamos lá devido ao apartheid, devido à engrenagem do sistema, devido à manobra do político, entendeu? Nós precisamos de uma representação autêntica nos três poderes. Nós precisamos de uma ocupação autêntica, entendeu? E para que isso aconteça, a gente precisa de uma nova ideologia, de um novo pensamento. E esse pensamento é acreditar na gente, começar enxergando a guerra. A gente vive sendo massacrado e nem sequer enxerga o inimigo. Em todas as pesquisas que são colocadas na TV, o Brasil é colocado como o país mais feliz do mundo. Um país que mata 50 mil pessoas por ano não pode ser o mais feliz do mundo. Um país que estupra mais crianças do que as Filipinas, Darfur, não pode ser o país mais feliz do mundo. Nós não temos motivo para ser felizes, nós temos que ser inconformados, revoltados. A gente tem que bater de frente com o sistema o tempo todo. A gente tem que buscar informação e ocupar a política. Não adianta a gente imaginar que a guerra é na rua, não é, mano? Eles vão dar para você a biqueira, vão deixar você falar na gíria, vão te dar um armamento, vão te dar até a sensação de poder, até o poder de vida ou morte, mas contra os seus. Só que direito de entrar na política você não vai entrar, você não vai estar no gabinete. E aí nós vamos ver o que o mano estava falando aqui, o Dair. Tem lei Rouanet até pro Rock in Rio. Agora você não tem dinheiro público para fazer movimento cultural, entendeu? Porque um movimento cultural como esse acaba com a engrenagem do opressor, bate na mão do opressor, porque nós estamos aqui pedindo igualdade. Independente daquilo que seja falado, em resumo, todo mundo está pedindo igualdade, está pedindo acesso aos direitos, está pedindo uma educação transformadora. Não uma educação racista, certo? Que faça o menino negro sair complexado e o menino branco sair achando que é superior. Nós precisamos de uma educação que faça você ter cidadania. Isso você não tem na escola. E foi por isso que eu fui atrás de uma informação a mais, porque o rap precisa, mano, ser muito mais que música. Hoje nós só temos nós mesmos. Não adianta você imaginar que tem o partido político do povo no poder, não tem. Não tem porque a esquerda matou mais de 500 mil pessoas. Entendeu? O motoqueiro, quando foi na periferia, foi no governo de esquerda. Entendeu? A paz de enterro coletivo que eu assisti foi no governo de esquerda.
Entendeu? Então nós não temos ninguém olhando pela favela, ninguém atende os nossos interesses. Então está na hora de se politizar, está na hora de bater de frente com o sistema, de entender como funciona a engrenagem, saber como são feitas as leis. Mano, eles aprovam leis, sem a minha presença, sem a sua. Nós não somos convidados para a mesa de decisão e nunca vamos ser. E nunca vamos ser. Então a gente tem que bater de frente com o sistema. Nós vimos a prova da nossa ausência nessas manifestações. Eu fui para a rua, não tinha muito favelado. Sinceramente, eu acho que tinha muito pouco mesmo. E por isso nada mudou. O boi não é bobo. Ele sabe que aquele cara que precisa não foi para as ruas. Aquele cara que sofre a violência policial, aquele que sofre a discriminação, aquele que é trabalhado para ser um analfabeto funcional, que apenas sabe dizer sim senhor, não senhor, esse não foi para as ruas. Eu sei porque eu passei em várias quebradas e falei, então irmão, vamos colar lá, vamos bater de frente com o sistema, vamos tacar pedra na polícia, que mata na periferia, vamos tacar pedra no banco, que tem empréstimo do governo, que financia político, ninguém falou. E justamente por isso, a gente perdeu um grande momento. Justamente porque a favela não estava lá. E o inimigo sabe, o favelado não vem, então está tudo bem. Entendeu? Alguns universitários colaram, fizeram barulho, firmeza. A gente promete alguma coisa, o pessoal acredita e fica por isso mesmo. Só que está na hora, mano, de uma política autêntica, de uma política transformadora. Está na hora de uma política que, em resumo, coloca o cara no poder, ele acaba com o extermínio de pobre, ele acaba com a miséria, ele aumenta o salário. A gente bate palma pro Bolsa Família, mano, isso é esmola. Eu não quero Bolsa Família, Bolsa Aluguel, Bolsa porra nenhuma. Eu quero acesso aos direitos. Se você tiver acesso aos direitos, você tem um salário digno, você não precisa de assistencialista. E essa é uma verdade. Aquele cara que está na periferia esquecido, ele não sabe nem que tem direito. Ele não sabe que para ele não existe democracia, não existe direitos humanos, direitos sociais. O único código que funciona para nós na periferia é o Código Penal. Entendeu? Se a única mão do Estado que chega na periferia é a polícia, o único código que funciona é o Código Penal. E funciona só para aprender. Porque esse é o sistema do governo. É uma política de três polos, certo? Aprisionamento em massa, escravidão e extermínio. Eles precisam de você preso. Porque você preso está silenciado. É igual eu sempre falo, eles até montam as cracolândias. Ah, o crack é epidêmico, não é epidêmico, eles deixam rolar. Porque você é muito louco de droga, você não contesta a política. Você vai bater de frente contra quem? Você está muito louco. Entendeu? Então eles disseminam isso. Estava todo mundo falando aqui sobre maioridade penal. Eu acho que antes de você falar sobre maioridade penal, você tem que buscar a causa do problema. A causa está na sociedade de consumo, que está no veículo de comunicação. Então a pessoa sai para a rua, veste branco, coloca o menor como inimigo da nação, só que ele não combate a Record, a Rede Globo, certo? Que manipula você para ir para o crime, que manipula você para ter um desejo de trabalhar. Foi do comercial da TV, foi da TV que o tempo todo está falando para ele, se você não consumir, você não é ninguém. Entendeu? Faz ele para o crime. 80%, 90% dos que estão presos é consequência da sociedade de consumo. Eu tenho um dado que é da própria presidenta da Fundação Casa, que ela disse que 0,9% dos internos cometeram latrocínio. Agora, nessa mesma perspectiva, quantos políticos cometeram crime hediondo? Entendeu? Então, eu acho que o problema não é o menor. Eu acho que o problema não é o menor. E isso também é uma questão de visão. A gente tem que olhar o verdadeiro criminoso. É vendido para nós que o criminoso é o cara da favela. Quantas vezes a gente não assiste o moleque sendo preso e um monte de cara gritando lincha, lincha? Você acha que o cara que está gritando lincha é playboy? Não, é o próprio favelado. A gente aprendeu a se odiar. A gente aprendeu a se ver como inimigo, se ver como problema. O problema não está no morro, o problema não é o traficante. É o cara que leva a droga para ele, é o cara que leva a arma. Certo? O problema é o playboy. Todos os caras que têm um nome forte no tráfico estão presos. A polícia mata traficantes todo dia. A polícia mata nossa gente todo dia. Se o problema fosse nós, já tinha sido resolvido. Não, o problema é o playboy. Ele é o problema. A pena de morte, a prisão severa tem que ser para ele. Ele é o nosso problema. Ele é o genocida, que a gente acha que a gente chama de político, mas ele é o terrorista, ele é o genocida, ele é o ditador. Certo? Ele criou uma engrenagem que tem um sistema político para cada bolsa e tom de pele, mano. Quanto mais melanina, você tem menos direitos. Quanto menos poder aquisitivo, você tem menos direitos. Ele criou uma justiça seletiva que prende favelado, que prende preto. Vai na cadeia, vamos fazer um tour lá agora.
você vai ver quantos boys tem lá. Não tem nenhum. Isso é criminoso, isso é crime hediondo. Crime hediondo não é você pegar uma pistola e falar, eu vou pro crime porque eu tô com fome. Isso é consequência de um contexto social. Aí eu me pergunto, quantos moleques daqueles que estão na Fundação Carlos nesse exato momento, que é justamente a pauta da discussão, iriam pro crime se tivesse condição financeira adequada, se tivesse acesso aos direitos, se tivesse uma educação decente? Quase nenhum. Eu sempre falo que a índole de criminoso é do playboy. Quem tem a genética do crime é o playboy. Ele criou a sociedade violenta. Ele gosta da sociedade violenta. É que de repente ele começou a perder o controle. É que de repente as filhas deles começaram a vir blindado e elas começaram a morrer. E aí foi a hora que criaram mais alarme. O alarme é lucrativo. Entendeu? Então está na hora da gente chamar esse inimigo. Não é teoria conspiratória. Não é teoria conspiratória, é só fazer os comparativos. Pega um país em guerra, pega um país em conflito e compara com seu país pacífico. Você vai ver a Síria para matar 50 mil demorou quase 2 anos. A gente mata em 1 ano. Pega os países que estupram, pega os países com fome, pega a miséria no mundo inteiro, você vai ver que o Brasil é pior. Então não adianta a gente abraçar a ideia do inimigo. A gente tem que chegar ao inimigo e tem que ser revoltado sim, bater de frente com o sistema, mudar o nosso foco, mudar o assunto da quebrada. Hoje é um dia muito importante porque nós estamos falando aqui sobre problema social. A quebrada não está reunida para falar do futebol, para falar do esporte, não é pão e circo hoje. Hoje é a ideia de revolução. E temos que mudar, não que eu estou aqui criticando o futebol. Você pode ter seu lazer, só que, mano, você tem que dar a ele o valor devido. Entendeu? A gente supervaloriza a coisa supérflua, justamente como o inimigo quer. Não, o futebol tem que ficar lá de canto. A gente tem que pegar nosso dinheiro não para investir no tênis, na roupa. Não, temos que investir em formação, no livro. O inimigo se informa para te matar. O juiz se informa para te prender. O PM nem tanto, mas se informa um pouco. E a gente tem que se informar para ir para essa guerra, tem que se politizar. Tem que se politizar e querer essa revolução realmente. Querer ocupar, querer ter 90%. Querer enquadrar o sistema. Mano, não adianta, você pega todos os partidos políticos, você não aponta o homem do povo. Você não chega lá e indica o verdadeiro cara, o autêntico representante. Mano, eu quero o cara que me represente, eu quero o cara da periferia. O cara favelado igual eu, o cara que sabe o que é passar fome. O cara que sabe o que é a opressão da polícia. Entendeu? Eu quero o cara que sabe o que é não ter moradia, o que é não ter hospital. Não é um cara, um playboy. Por que playboy sai da favela? Entendeu? Nem o playboy tem legitimidade para te representar. Nem o juiz tem legitimidade se ele não veio do gueto para te julgar. Eu sempre falei isso, não é porque você estuda que isso te dá legitimidade. Você tem que ter experiência vivida. Entendeu? Você tem que estar no gueto. Eu quero meu representante, um cara que venha do gueto. Entendeu? Eu quero uma reformulação política. Por que o representante do povo tem que ganhar 27 mil, tem que ter um monte de benefício? Se eu ganho 500, se eu ganho R$1.000, por que meu representante é rico? Entendeu? Então temos que caçar os políticos, tem um monte de cargo aí que é desnecessário, certo? Isso é revolução, isso é ocupação. Não importa o nome que tem, se é comunismo, socialismo, mano, mas nós precisamos de uma sociedade igualitária. Uma sociedade que não jogue fora o seu bem mais precioso que são as crianças. Entendeu? Quem está na periferia sabe o que acontece. Entendeu? Indução 24 horas para a bebida, indução 24 horas para a criminalidade. O sistema quer o quê? Adolescente grávida e o moleque pai de família, é isso. Porque quando a adolescente está grávida, ela abandona o estudo. Quando o moleque vira pai de família na adolescência, ele vai para o crime. É assim. E aqueles que estão na escola, eles fazem a lavagem cerebral, aquela educação para emburrecer, justamente para quê? Para numa ponta mostrar um monte de matriculado e na outra um monte de analfabeto funcional. Entendeu? E eu cansei disso aí, mano. Eu cansei disso porque aí, todos os revolucionários que eu conheço vieram da cadeia, foram presos, vieram do gueto. Então não dá para aceitar que o nosso papel é um papel de coadjuvância, que o nosso papel é um papel secundário. Mentira, nós construímos o país. Tudo bem que foi dentro de uma escravidão, certo? Nós não fomos alforriados ainda, não existe 13 de maio pra gente. Então está na hora de se libertar, mas a libertação começa na mente. Chega de pensar como pedinte, de pensar como escravo. O homem que veio pedir seu voto trabalha para você. Você não deve favor para ele que deve satisfação para você. A gente se porta como pedinte. O político chega, a gente bate palma. Quantas vezes na periferia eu não vi o inimigo colando banner, colando cartaz? Vai no bairro de Playboy, qual o seu cartaz lá para você ver. No bairro de Playboy eu não posso nem andar. Só para vocês terem um exemplo, porque muita gente pergunta por que não tem meu livro
nas grandes lojas, eu sempre falei, não quero pôr meu livro onde meu povo não é bem recebido. Eu no aeroporto agora eu tenho que dar uma olhada no livro. No aeroporto agora quem tem que dar uma olhada no livro, estava todo mundo olhando para nós, tipo, seguindo. Eu falei justamente isso que eu quis evitar, entendeu? Porque a gente não é bem recebido, a gente é discriminado, considerado criminoso. E é essa distorção que está na hora de mudar. Só que não vai mudar se a gente ficar esperando pelo inimigo. Por que o inimigo vai mudar? Para ele está tudo bem. Entendeu? Ele gosta da sociedade militarizada. Para ele, quando ele faz um cálculo de prejuízo, a margem de prejuízo é muito pouco. É um ou outro que vacila e morre. A maioria continua lucrando. A sociedade de consumo, de entretenimento, da pena ganha dinheiro pra caramba, o Marcelo Rezende. É bom você ter o jornalismo sanguinário. É bom você vender mentira. Entendeu? Então a gente precisa mudar tudo isso. E você pode acreditar que começa abrindo um livro. Entendeu? A informação é o nosso caminho. Eu sempre digo para os meninos que é o seguinte, não adianta você pensar na criminalidade, eu já vi criminoso pra caramba. Eu já vi cara que tinha 1 milhão, 2, metralhadora, morrer pagando acerto para a polícia dentro e fora da cadeia, passando fome, sendo ajudado por ONG. O que muda é a educação, certo? Ela não vai te dar imediatismo. Você não vai abrir um livro e ter um tênis de marca, ter um celular, ter um computador, não é assim. Só que, mano, essa é a sua blindagem. Essa é a sua blindagem, essa é a sua proteção contra o sistema. Entendeu? É estar informado, é enxergar o inimigo. Eu sempre falo, eu prefiro, mano, não tem como lutar contra o inimigo, mas saber que ele existe. Saber o que está acontecendo. É foda você estar de chapéu o tempo todo, você está sendo massacrado e está lá de bobo alegre. Entendeu? Batendo palma, comemorando o carnaval, achando que está tudo bonito. Não, não está tudo bonito. Você é o país da Copa, ele é um país sanguinário, é genocida. O que acontece é que é um massacre sem precedentes, mano. Entendeu? E a mudança parte da gente. Eu mudei. Eu mudei quando eu me enxerguei, quando eu falei, não, eu não quero aquilo que o sistema me dá. Entendeu? Eu não vou ser mais um número no sistema carcerário. Nós não somos estatística, mano. E se somos, está na hora da estatística se rebelar. Está na hora de fazer rebelião, e rebelião verdadeira. Não é sair na rua, queimar o ônibus. A gente faz isso pra caramba. Morre um, queima o ônibus, e aí o que acontece? O cara que está no trânsito, se ele é favelado, ele ainda acha ruim. Não, está na hora da gente ter um senso de união e coletividade do Playboy. O Playboy, se você matar um aqui agora, o Playboy lá em São Paulo vai soltar uma pomba branca. Ele vai exigir do Congresso uma mudança de lei. Ele vai colher a assinatura. A gente tem que se sentir dessa forma. Quando ataca um de nós, a gente tem que atacar também. Entendeu? Chega de ser massa de manobra. Chega de estar na linha de produção sem ter nome, sem ser ninguém. Sendo olhado pelo opressor como uma engrenagem lá, como uma chave inglesa, como um programa de computador. Ele não sabe nem seu nome. Então está na hora de se vingar. E quando eu falo se vingar, é buscar o que é nosso por direito. É roubar o diploma do Playboy. Entendeu? Por exemplo, você tem uma USP que não tem cota pro cara que vem da periferia, não tem cota pro negro. Sendo que, na verdade, quem deveria pedir cota seria o Playboy. Ele não deveria nem estar lá. Entendeu? Ele não deveria nem estar lá. Só que todo tipo de distorção só é corrigida pela vítima. Quando eu escrevi o livro, eu quis justamente isso aí, a versão da vítima. Entendeu? Porque a gente sempre teve a versão do escravizador, sempre teve a história dele. Eu quis contar uma guerra não declarada que engloba tudo que eu falei até agora. Entendeu? Uma guerra que não vai estar na televisão. Entendeu? Na televisão vende no pacifismo. O pacifismo do Amarildo, da UPP, que mata muito mais do que o traficante que estava no morro. Eu já fui no Rio de Janeiro, já falei com a parte moradora. Falou, não, quando estava os caras no comando era diferente. Agora aqui tem a pacificação, não tem a troca de tiro constante, mas o dia inteiro os caras invadem tua casa, roubam seus bens, põe flagrante em você. Entendeu? Então não é essa pacificação que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a pacificação de verdade. Aquela que vai durar para sempre. Eu sempre falo que o futuro, aquele futuro igualitário, pacífico, está nas nossas mãos. As crianças do futuro dependem da nossa ação de hoje. Entendeu? Quando eu venho num evento como esse, eu não venho como palestrante, como rapper famoso, eu venho como cidadão. Entendeu? Dentro da minha limitação, dentro da minha ignorância, o que eu quero passar para cada um é que você pode, irmão. Você pode, mas tem que reagir. E se não reagir, atrai o inimigo. O White Power enforca o negro, porque ele sabe que no país mais negro fora da África não vai ter uma retaliação. O policial vai na periferia, massacra de viatura e massacra de moto descaracterizada, porque ele sabe que não vai ter reação.
entendeu? O governante assina a lei que te faz passar fome, que rouba merenda escolar, que desvia hospital, escola, etc., porque sabe que não vai ter retaliação. Então está na hora da retaliação. Está na hora de bater de frente com o sistema. Essa é uma guerra não declarada, mano. Essa é uma guerra não declarada que todo mundo faz parte. Eu sempre digo que querendo ou não querendo você está em guerra. Então o mais importante é você saber o que está acontecendo. É você saber o que está acontecendo. É você não ser a massa de manobra, não ser o refém da ignorância. Você tem que pensar de forma independente. Até aquilo que a gente pensa vem de uma manobra do político, vem de uma manobra do cara que está ali dominando a comunicação. E quando eu falo playboy, é bom que todo mundo entenda que eu não estou falando do cara que tem um carro, não. Estou falando do cara que domina a comunicação, a religião, os meios de produção. Esses são os nossos problemas, entendeu? São esses que influem na nossa vida. Esses que influenciam o seu direito de ir e vir, mano. Entendeu? Mano, é isso. É uma guerra não declarada. O que me faz fazer aqui com muito orgulho, porque, mano, tudo que o rap conseguiu, ele conseguiu através de contestação, mano, de dar uma aceitação. Então a gente conseguiu fazer produções quando ninguém queria fazer produção sobre o rap nacional, a gente conseguiu inserir personagens históricos e conseguiu formar várias personalidades. Eu mesmo só ouvi falar de Malcolm X, Martin Luther King, Gandhi, vários outros heróis, justamente porque foi a literatura de rua, foi o rap nacional discriminado e marginalizado que trouxe para mim. Então fico muito feliz de ver aonde o rap chegou. Só que, como o parceiro estava falando aqui, temos que transcender a música, tem que ser um passo adiante. Entendeu? Não é mais só música, não é diversão. Entendeu? Está na hora dessa revolução. E essa revolução, mano, é cada um pensar que pode e ampliar esse dia aqui. Porque não adianta também só aqui ficar limitado a essas 4 paredes, não. Cada parceiro tem que levar um pouco do conteúdo que foi dito aqui, não só pelo Eduardo, mas pelos outros manos. E, mano, fazer isso virar uma rede, uma epidemia, mano. Entendeu? Chega de epidemia só de crack, de bebida, de violência. Vamos fazer a epidemia da informação. Vamos falar o que foi dito aqui. Vamos falar pro cara da periferia, mano, não importa o que falaram pra você. O cara pode te chamar de vagabundo, ladrão, o que for. Você tem valor, você pode mudar. Entendeu? Eu vejo um monte de gente sendo resgatada. Eu vi, mano, com 30 passagens na FEBEM, que hoje está pronta. Eu vi cara que puxou 20 anos de cadeia e hoje está fazendo direito e foi o rap que salvou. Então, quando eu digo rap, eu quero dizer informação. Entendeu? A informação é a nossa luz, é o nosso caminho. Então, cada um aqui pode fazer uma mudança. Não tem que ser o cara que segura o microfone. É como eu falei, a revolução é feita por cada parceiro comum, cada parceiro da periferia, cada mano desacreditado pelo sistema. Entendeu? Gente, então, a princípio, assim, eu sempre troco essa ideia de introdução, porque, mano, assim, a última coisa que eu quero vir aqui é para falar de prática só do livro e tal. A intenção é justamente trocar essa ideia. Então, a dinâmica é justamente que todo mundo participe. Entendeu? É da hora que cada um expõe seu pensamento, que cada um faça a pergunta que julgar necessária, adequada, certo? Mano, independente daquilo que você quer falar, se o seu português é errado, mano, aqui é a favela, todo mundo tem direito de se manifestar, todo mundo está em pé de igualdade, essa aqui é a mesa de debate de todos nós, e, mano, estamos aí para trocar ideia, tô feliz pra caramba com isso. Eu acho que 2010, 11, 12, em Goiás, o pessoal que tem mais o CRJ, vai nas nossas atividades, perceberam que nós fizemos vários shows. Esse local tocou o Reginaldinho, esse local tocou Rapadura, Thiagão, Kamikaze do Gueto, vamos me lembrando aí. E DBS Quadrilha, tocou grandes grupos. Não posso esquecer do Inquérito, Renan. Tem mais de Marechal. Quero dizer que convidei demais a juventude de Goiás, nós convidamos demais a juventude de Goiás para estar indo a pé em festa, cantar, dançar, tomar uma cerveja, como ele diz, estamos falando mal do lazer de ninguém. Mas hoje é uma atividade diferente, Eduardo. É uma atividade que você pode olhar nos olhos e trocar ideia, diferente de você ir em um show, todo mundo em pá. Essa aqui está sendo uma das mais, assim, boas que o CRJ fez nos últimos anos. Eu quero lembrar também do dia que trouxemos a Casa da Cultura Hip Hop de Diadema, Nelson Banks, aquele pessoal lá de Diadema, que me fez bem muito feliz. Nem tinha CRJ, foi num evento numa escola aqui em Goiânia.
Pessoal, vamos abrir para as perguntas para o Eduardo. Vai ser assim a dinâmica. Eu tenho 2 inscritos, são diretores aqui do CRJ, vai fazer uma provocação. Preto Alas, do Conexão Suburbana, e Elmo Rocha, é do Departamento de Comunidades Tradicionais aqui do CRJ. Qual de vocês dois vai falar primeiro? Preto Alas, Conexão Suburbana. Vamos lá. Pode acreditar, rapaziada, firmeza aí? Não, peraí, firmeza ou não? Firmeza! Rapaziada, eu acho massa quando eu chego aqui e o Black fala assim, Preto Alas, Conexão Suburbana. Na atualidade eu sou procurador do município em Aparecida e 90% das vezes o pessoal fala assim, doutor Wallace, e a linguagem que a gente leva é diferente, tá ligado? É bom poder falar com a rapaziada com a visão que você acabou de falar com a rapaziada, tá ligado? É bom poder falar com essa rapaziada aqui e dizer o que você tem preso na garganta. Sabe por quê, rapaziada? O Eduardo falou um bagulho aqui com muita propriedade. Sabe naquele momento que ele falou assim, olha só, por que o pessoal fala na redução da menoridade se os piores opressores é a TV que está mostrando tudo há muito tempo? E a rapaziada de Campinas tem essa ideia, né? Você tem uma lei que eu disse isso no passado, né? Encarado por si. E olha só, pessoal, na verdade, o pior quando se fala em relação à redução da menoridade é que não existe a menor diferença. Sabe por quê? As pessoas têm a falsa visão, o Eduardo estudou direito, como eu sei, e outras pessoas como eu também, de que se o cara é menor, ele não paga a polícia, ele paga. Se o maior vai preso, o menor vai internado. Se o maior comete um 5-7, o menor comete um crime análogo ao 5-7 e vai apodrecer também lá. O mínimo são de 30 a até 6 meses, que podem ser prorrogados. Agora, olha só, se o menor também pode ir, o que vai mudar? Recentemente o STF em 2012 falou o seguinte, que nós temos a reincidência de crimes em mais de 70%. E ele estava falando das prisões que são apenadas. E não a processual, que é aquela que o cara te pega em flagrante e leva para lá para o transcorrer do processo. Agora vocês sabiam que aqui em Goiás, a cada 10 presos na casa de prisão provisória, 9 retornam e cometem mais 9 crimes com potencial ofensivo maior do que o que o levou para lá? Significa que se você começar a reduzir a menoridade, a maioridade, e levar gente para lá, a gente vai ter mais crimes nas ruas. Pessoal, por que ao invés de trazer a ideia de redução da menoridade, não se traz a ideia de educação? Porque quando o cara vai para o presídio, chama ele de reeducando. Porque a ideia não é punir. A ideia é reinserir aquele indivíduo na sociedade. Fazer com que o que ele foi no passado. Todo mundo coloca a maioridade penal como a salvação do Brasil. Só que a gente tem que levar em consideração que, da maneira que eles colocam, parece que se houver ameaça de uma prisão como adulto, o menor não vai delinquir. Aí eu te pergunto, que o cara que é adulto comete um crime, independente da pena, como é que fica? Entendeu? Porque o cara que está indo para o crime, ele não está pensando na pena, ele não está dosando a pena. Ele está indo para o crime porque ele tem uma situação de miséria e ele precisa solucionar. Então, quando você pega uma arma e vai para o crime, a única coisa que você está pensando é em fazer o esquema e sair fora. Você não está nem pensando em ser preso, quanto mais em cumprir pena. Então, a única saída para pacificação é educação. Não adianta. Não existe país igualitário, educado, civilizado, educação. Então, é como o parceiro disse, é politicagem. Entendeu? Estratégia de marketing. É para ganhar voto. É a bandeira que o povo aprendeu a aceitar. É aquilo que é colocado na televisão o tempo todo. Porque muita gente fala para mim, Eduardo, por que você não vai na televisão? Como que eu vou no canal que legitima esse tipo de pedido? Quando você está pedindo para baixar a maioridade penal, você está pedindo o genocídio dos adolescentes da periferia. Da mesma forma, você tem uma televisão que legitima um massacre todo dia. Quantas vezes você não vê no telejornal o apresentador reclamando porque que a polícia está matando menos? Quantas vezes você não vê no telejornal o Gambé espancando e o cara mentindo, falando, ó, reagiu? Entendeu? Então você não pode compactuar com esse tipo de ocorrência. Você não pode estar junto. Então é por isso a minha repúdia contra a televisão. Nós temos que estar na televisão sim. Quando a gente, através do boicote, conseguir mudar a programação. Quando você tiver uma televisão aonde te ouviram, quando você parar de dar audiência e falar por que você não deu audiência? Porque não tem um negro no papel que deveria ter. Porque lá estão legitimando o massacre. Bom, então de repente pode parecer que é uma provocação e não é.
Da mesma maneira que eu tenho 1 milhão de motivos para não ir, quem vai tem 1 milhão de motivos para ir. Isso é democracia, entendeu? Pelo menos no rap existe. Então você tem que ter essa divergência mesmo, entendeu? Tem que ter esse conflito, então o parceiro acha que é da hora e eu acho que não é. Entendeu? Justamente por isso, porque a televisão é o portal da nossa descrição. Eu gosto. Depois do Baiano, o Pá. Quero cumprimentar o nosso amigo Eduardo e cumprimento toda a plateia maravilhosa que aqui está. Eu me chamo Elmo Rocha, sou presidente do movimento Afro-Brasileiro e senador Camilo. Sou a segunda vogal da Frente de Articulação Política Afro-Brasileira do Estado de Goiás e atuei na presidente da Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de Goiás. Eduardo, tem uma coisa muito curiosa, eu verificando a sua colocação sobre a astúcia da chamada classe dominante. E indiferente do negro, do rap e demais culturas de rua, é a cultura afro-brasileira que subentende-se como a questão de religiosidade e cultura tradicional, que é a congada, a folia de reis, a catira e outros mais momentos dessa cultura de raridade, ela é realmente discriminada de uma forma brutal pela imprensa, no embranquecimento de nossa cultura e introjetando através do reflexo condicionado na cabeça da massa que atua realmente à periferia. Então, antes de colocar a minha preocupação, não é nenhuma pergunta, eu vou lembrar a vocês um fato muito cruel que houve na época que nós começamos um trabalho intensivo em relação à nossa cultura aqui no estado de Goiás. Eu sou mineiro, eu sou natural de Belo Horizonte, eu cheguei aqui em 1985, hoje sou goianeiro, metade goiano, metade mineiro, que a minha família foi constituída aqui. Tive o prazer de morar em Senador Canedo. Lá encontrei vários nomes onde eu fundei o movimento afro-brasileiro de Senador Canedo. Foi onde abriu a cultura de rua. Está aqui um grande amigo meu, o Capa, uma salva de palmas para o Capa, porque esse cara tem uma história maravilhosa. O Black Man, não sei se ele ainda está aqui dentro, mas o Black Man foi um dos caras também que marcou a história, porque foi realmente perseguido por uma letra de música que ele compõe denunciando o atual prefeito da época sobre os desmandos e as crueldades praticadas em relação à comunidade afro-brasileira. Então ele compõe um rap dizendo: a besta subiu ao trono. Por causa disso houve uma armação cruel em cima dele, onde ele puxou cadeia. E para tirá-lo da cadeia não foi brincadeira. Porque a omissão da sociedade brasileira, ela é planejada. Então, nessa época, o senador Canedo, eu fui perseguido também pela Rodan por denunciar agressões à comunidade do rap, que era abordado como marginal, deitado no chão, buscas imorais, entendeu? Com as meninas tocando nos órgãos genitais, tanto das meninas e principalmente das meninas. Isso foi, na época, um enfrentamento muito pesado. Mas aí o que a gente vê, que eu achei muito interessante a sua colocação. Eu sempre digo, mano, que a informação era o caminho de tudo. Entendeu? Porque, por exemplo, hoje, não tem como eu chegar pra você e falar, ó, dentro daqueles que estão expostos na mídia, tem como você escolher o cara que é mais preparado para te representar. É mentira. É um monte de playboy, certo? Que nunca pisou na periferia, que foi colocado lá justamente pelo marqueteiro. Ele tem a aparência correta, o peso correto, fala aquilo que você quer ouvir. A última coisa que ele quer é te representar. Entendeu? Então o que a gente tem que fazer é se mobilizar,
se mobilizar, então fazer esse tipo de evento, mano, gerar novos revolucionários, novos pensadores, pessoas que pensem de forma independente, entendeu? Só assim a gente vai conseguir a mudança. Quando eu falei de revolução, é o que eu acredito. Não existe revolução se você não sentir que é necessário, se você não se sentir prejudicado, se você não sentir que a polícia é tua inimiga, você jamais vai agir contra. Se você achar que aquilo que está sendo ensinado na escola é o correto, você jamais vai bater de frente. Então a gente precisa dessa conscientização social para que ela semeie o amanhã, entendeu? Ela vai semear a união. Enquanto a gente não tiver consciência social daquilo que acontece na nossa vizinhança, enquanto a gente não se vê como povo, não tiver essa unidade, não adianta, a gente continua como massa de manobra, entendeu? E infelizmente não existe revolução pacífica. Não tem jeito, não adianta a gente chegar aqui, jogar areia no olho, ó, vamos sair pelas ruas, acenando bandeira que vai mudar, não. A revolução é violenta porque o inimigo é violento. E ele não quer abrir mão da riqueza. Existe meu opressor que vai abrir mão da riqueza sem lutar por ela. Entendeu? Ele já criou as normas injustas, ele criou todo um sistema para proteger a riqueza roubada. Entendeu? Isso já demonstra qual é a intenção dele, é continuar com ela. Então, quando você bate no bolso do opressor, quando você põe a mão no opressor, ele não vai querer devolver aquilo que ele te roubou. Entendeu? Só que assim, não dá para esperar pelo playboy. Entendeu? Eu acho que o playboy que quer fazer revolução, ele é bem-vindo. Só que ele pode começar na casa dele. Porque aquele que pratica o genocídio é o pai dele, é a família dele. Se ele começar pressionando a família dele, já muda. Agora, em relação ao embranquecimento cultural, ele não acontece só na televisão, ele acontece principalmente na escola. Na escola, a cultura negra é deturpada, o estuprador, o invasor, o saqueador é colocado para nós como conquistador, como aquele que trouxe o progresso, como aquele que trouxe a religião, entendeu? E é tudo mentira, é o que eu falei. A criança pobre, negra, ela sai da escola complexada, se achando inferior. Ela sai da escola querendo mudar os traços faciais, com vergonha do cabelo. Enquanto de pele mais clara, ele sai se achando superior, porque isso está dentro das leis de diretriz da educação, entendeu? É justamente essa lavagem cerebral que só vai mudar a partir da nossa mudança. Tudo que a gente falar aqui a noite inteira tem jeito, só que parte de nós, entendeu? Porque para o inimigo está tudo da hora. O que ele queria está aí. Entendeu? É a dominação, é você de refém em silêncio na periferia, certo? Vendendo sua droga, pegando em arma, gritando assalto, entendeu? Trabalhando, sendo a massa de manobra, sendo escravo essencial que recebe um salário e dá graças a Deus, achando que um dia vai mudar de vida, não. Você vai receber salário a vida inteira só para voltar no outro dia. O salário não é para você crescer intelectualmente, profissionalmente, é para te manter escravo, entendeu? Então é assim. A gente tem que começar a fazer essa análise, ver que a escravidão contemporânea é muito pior do que a escravidão do passado e querer se libertar. Então tudo parte de nós, mano. Essa é a alforria mental que está na hora de acontecer. Porque eu já cansei realmente de chegar numa escola e ver um menino negro mesmo de canto ali, entendeu? Até com vergonha de perguntar, entendeu? Porque ele foi o tempo todo vítima da opressão. Entendeu? Uma opressão invisível, pode até ser, se você quiser ver dessa forma, mas ela existe. Ela está ali o tempo todo, ela está na televisão também, entendeu? Quando eu falo de boicote, por exemplo, você vê na televisão, o Zorra Total tem um personagem que é o suprassumo do racismo. Mais do que aquilo é só se a gente pegar o símbolo da Globo e escrever, eu sou racista. Porque, mano, é o suprassumo do racismo, está ali escancarado, entendeu? Da mesma forma, outro dia eu vi um comercial, onde o empresário chega para o empregado nordestino que não sabe falar, entendeu? Isso é o racismo sendo vendido, é o preconceito sendo vendido, entendeu? E para mudar, desligar a televisão, mudar de canal, entendeu? Nós podemos, é aquilo que eu falei, nós somos o patrão, tudo passa nas nossas mãos, entendeu? Você é o consumidor, o eleitor, entendeu? Tudo passa na nossa mão, então não podemos ser pedintes. Você pode ter uma programação televisiva adequada aos seus conceitos, você pode ter uma educação da maneira que você acha certo, basta sair pelas ruas. Não adianta esperar que vai ter revolução com um playboy segurando a cartolina mais educação. O filho da puta estuda na USP e está escrevendo mais educação, mano. É foda. Vai na escola da periferia, vai lá no Grajaú, vê o que é falta de educação, vai no Capão Redondo, vai na Zona Leste. Entendeu? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa chegar no partido político e falar, ó, eu vim trazer esse parceiro aqui
Ele tem um centro comunitário, ajuda crianças, eu acho que ele é um cara digno. Eu acho que ele vai representar bem a favela. Eu quero que ele seja um candidato. Entendeu? Tem que chegar nesse dia, por enquanto não é assim. Por enquanto o cara chega e fala pro marqueteiro: qual tem um perfil mais adequado para ludibriar o povo? Ah, o fulano aquele é loirão, olho azul e pá, os caras vão abraçar legal. Ele tem uma imagem boa. Não é esse menino negro, não. O negro foi vendido de uma forma que o povo não aceita. O próprio povo negro se odeia. Entendeu? Então tá na hora de mudar o nosso pensamento, mano. Baiano, quero avisar a todos que vai ser entregue certificado de participação desse seminário, tá? Todos aqueles ou aquelas que assinaram a lista de presença. Enquanto o Baiano faz a pergunta, o Eduardo toma uma água. Boa tarde a todos, né? Eu sou o MC Baiano, sou da Nação Hip Hop. O que eu vejo quando fala da redução da mentalidade penal é foda, né? Filha da puta que começou a criar isso aí, por que pareça, ele foi contra, o primeiro que assinou contra o Estatuto da Igualdade Racial. E depois criou mais essa outra merda aí, que é uma piada também. E o que eu vejo no amplo, que a juventude não criou a arma. Não foi o jovem lá de 18, 16 anos que criou a porra do oitão e nem um fuzil que mata ninguém. Não foi ele que plantou a papoula. Não foi ele que inventou a porra da droga que tá fudendo e matando a molecada. Porque ele tem que assumir a culpa dos dinossauros. Não é o dinossauro do rap, né? Dos dinossauros que inventou isso tudo. Pô, chegou na mão dele, velho. É foda. Chegou na mão dele, ele pegou. E outra coisa, aí o jovem não tem direito a emprego. Aí o governo vem com uma porra que chama Pro Cerrado aqui em Goiás, oferece um caralho daquele pro moleque, dá menos de 250 reais. Estou errado? Menos de 250 reais. O moleque quer comprar um tênis, um boné, uma calça larga para andar o estilo dos dinossauros do rap. Facção, o exemplo é nós do rap. Essa molecada periferia. E aí, não tem, velho, tem que sair com a mina. Aí o cara lá da biqueira tá lá, não oferece mais pra ele. E aí? Quem é o culpado? O culpado é o sistema que cria. É o sistema que cria. Quando eu falo o nome de cidadão, não dá até nojo falar o nome de cidadão, mas todo mundo sabe. Eu puxei cadeia. E quando eu puxei cadeia, eu puxei com um cara que deixou bem claro. Esse filho da puta que foi sequestrado aqui nessa rebelião, ele é o pior bandido de tudo. Por que eu sou bandido? Sabe quem falou isso pra mim? O Parija. Leonardo Parija tinha denunciado há não sei quantos anos atrás quem era o senhor Demóstenes Torres. E ele fala hoje que bandido bom é bandido morto. Eu quero saber o que ele está fazendo vivo, comendo o meu dinheiro e o seu dinheiro, né, Águia? Que você está adorado da coisa do povo. Então, velho, eu acho que a gente tem que falar. A gente tem que bater de frente e falar, pô, o menor não é culpado. E ele já paga a pena todo dia. Quando ele bate na porta, não tem uma educação digna. Foi bom falar de educação, porque eu vejo uma quebra que o atual governo do estado derrubou 2 escolas e tem 4 anos que essa escola está no chão. Tem uma válvula de escape. A válvula de escape é um crime. Se não tem educação, velho, tem um crime, tem um crack que está matando eles. Então, a obrigação nossa aqui, os MCs, b-boy, grafiteiro, DJ, não é só fazer festa não. Nossa obrigação, velho, é ir lá atrás dessas meninadas que estavam no crack. Eu mesmo faço minha parte. Maluco, essa galera vai te matar, mano. É isso que você quer, o sistema quer que você se foda. É isso que o sistema quer que aconteça. Então, independente de bandeira, de sigla, tá na hora da gente juntar todo mundo aqui e fazer. A gente não faz a marcha da maconha? Não faz? Vamos fazer a marcha, velho. Vamos fazer a marcha contra essa merda que eles estão pondo aí. Redução, contra a redução e contra até mesmo. Para me prender, pô, tem que me dar primeiro jeito de eu sobreviver. Se não me deu de jeito de eu sobreviver, por que vai me punir? Se não me der educação, vai me punir para quê? Eu não tenho educação digna, velho. Vai me punir? Vai me punir por quê? Então, é isso aí. É isso aí que eu queria saber
pra gente brigar sobre isso, que o bagulho tá ficando tenso. E daqui a 10 anos nós não tem mais os jovens, só tem o subir. O que o Mano disse aqui não precisa nem de comentário, foi esclarecedor, é justamente o que eu penso. Para você entender a intenção do sistema, é só você fazer uma pequena contabilidade. O aluno da escola pública, ele custa 2 mil. O menino, quando infringe a lei, custa 7 mil. Entendeu? Então, a cada unidade nova inaugurada é um lucro do caramba para o sistema, porque é 7 mil que você paga como contribuinte para aquele menino estar lá dentro das grades, só que quando você vai lá, ele tem um moletom azul, que não custa 7 mil reais por mês. Entendeu? Então, esse dinheiro se perde em algum lugar. Entendeu? Então, é lucrativo. É lucrativo. Quando a gente fala de maioridade penal, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Firmeza. Estão propondo a baixa maioridade penal. Só que essa lei abrange o playboy. O filhinho de papai também vai ser afetado por essa mudança de lei? Não vai ser, mano. Não vai ser porque o pai não é. Então aquele que está lá pleiteando essa mudança de lei é justamente aquele que sabe que o filho dele jamais vai ser preso. Aquele que sabe que o filho dele não vai delinquir, porque o moleque da periferia delinque, porque ele não tem acesso aos bens de consumo. Ele delinque porque ele não tem um tênis, ele não tem roupa, porque ele quer aquele videogame que está na televisão. Ele delinque porque ele é levado a isso. Entendeu? É simples, a gente pode responder da seguinte maneira. Quantos aqui iriam para o crime se estivesse passando fome? Entendeu? Isso já prova. Isso demonstra, nós chegamos no mínimo aqui a 50%. Entendeu? Se você estiver passando fome, você vai tomar uma atitude extrema. Entendeu? Agora, quantos aqui iriam para o crime se fosse rico? Nenhum. Entendeu? O moleque da periferia é igual vocês. Ele não é louco. Todo mundo sabe o que é cadeia. Quando você está na periferia, a primeira coisa que você aprende é falar sobre armas, sobre polícia, é contar história triste. A primeira coisa que você ouve é sobre o mano que está preso, sobre o mano que morreu, de como a polícia bateu, de como a polícia atirou. Ninguém é sadomasoquista, ninguém quer apanhar, ninguém quer sofrimento. Todo mundo sabe que quando está preso, a família está presa junta. Entendeu? Sabe que quando você cumpre pena, sua família vai cumprir com você, que vai ser humilhada na hora da revista, que vai ter que ficar acampada lá na porta. O menor não é bobo, ele sabe. Entendeu? Se ele passa por cima de tudo isso, é por causa de uma força maior, é o playboy. Então, em vez de se discutir pena para favelado, pena para criança, a gente tem que discutir pena para corrupto. Pena para o cara que está na política. A gente tem que cobrar o político como na periferia. O cara na periferia deu uma mancada, a gente mata rapidinho. O político vem, tem a palavra, promete pra caramba, não cumpre. Em 4 anos ele volta e ganha os votos tudo de novo. Tá errado. Entendeu? Não cumpriu, agiu errado com a gente, tinha que ser cobrado realmente. Aí sim, quando começasse a aparecer um monte de cadáver brasileiro no YouTube, tomando tiro, vocês iam ver como ia mudar. Porque o cara ia entender, política não é brincadeira. Aquele cara que eu fui lá na periferia pedir voto, pedir apoio, ele sabe o quanto ele está me pagando, ele sabe o que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu estou fodido. Aí mudaria com certeza. Tiago. Meu nome é Tiago, eu sou estudante da UFG. Mas, assim, a UFG, ao contrário da USP, que o Eduardo falou, ela tem um sistema de cotas raciais, cotas para oriundos da escola pública, ou seja, ainda que tem poucas pessoas dentro dessa universidade, mas tem muita pessoa que ainda tem a importância de passar informação. E eu queria passar uma informação aqui que, pelo jeito, tinha muita gente que não sabia e que falou que as manifestações aqui na nossa região foi feita por filho de faxineira. Eu não tenho pai, e eu, junto com os irmãos da periferia, nós que tava aí trocando com polícia, metendo fogo em ônibus e o caralho. Era nós que tava sendo preso, sendo espancado e trocando. Aqui dentro hoje tem vários irmãozinhos que é da periferia, que é da cidade dos entornos, que teve preso nas manifestações, estão aí respondendo por formação de quadrilha, porte de material explosivo e tudo mais. Não tinha playboy nenhum não. Se foi algum playboy participou e foi preso, na mesma hora foi lá o pai dele, o advogado, e seja lá mais quem foi, tirou ele da cadeia. Os nossos companheiros não. A gente foi pra luta, ainda teve que sair aí pedindo dinheiro, fazendo festa para poder arrumar dinheiro para pagar fiança, para tirar os irmãos da cadeia, para não deixar as famílias também sofrer com mais zero. Então não é assim não. A gente não pode
comprar a pilha que o sistema quer colocar através da televisão e falar que as manifestações estão sendo feitas por playboy, porque isso não é verdade não. Pode até ter, igual o Eduardo falou, da classe média, que talvez por conhecimento, por estar numa universidade, que estiveram mesmo enfrentando a polícia, que foram lá por causa da passagem do ônibus, é as pessoas que andam de ônibus, e playboy não anda de ônibus. Quem anda de ônibus sou eu, são vocês, são o pai, a mãe, nossos irmãozinhos, os vizinhos e tudo mais. Então não é assim não, pessoal. E quem não participou, quem não teve a oportunidade de participar das manifestações e quiser participar, a luta está continuando. Essa semana mesmo a gente organizou uma manifestação lá em Aparecida de Goiânia, vários irmãos de todas as quebras lá colou, a polícia desde cedo estava lá espancando a molecada antes de nós chegar, quando só estavam os meninos de 15, 16 anos formando o bonde lá na frente da escola do Cruzeiro do Sul. A polícia chegou lá, meteu o cacete em todo mundo, tomou até faixa dos moleques. Depois, na hora que acabou a manifestação, quando a gente chegou, conseguiu controlar a violência da polícia e saímos para a rua poder levar o nosso protesto, a nossa manifestação. Depois da dispersão, a polícia foi lá, ficou nas quebras, esperando os moleques sair, arrebentou a molecada no pau, fez os moleques sair correndo no meio, que tá todo mundo de boi. Essa palavra em constituinte ainda, para lutar pelos direitos. 1000 meninos de rua em Brasília, do Brasil todo, inclusive de Manaus, da região norte, nordeste, do centro-oeste, todos com muita dificuldade. Teve gente que veio de Belém de ônibus, mas chegaram em Brasília para colocar os direitos. E foi uma revolução e uma guerra, né, que nós fizemos naquele momento, porque inclusive os playboys, como foi dito, né, os donos de imprensa no nacional tiveram que dar manchete para a gente, porque nós estávamos com 1000 crianças e adolescentes lá, ou 1000 meninos de rua do Brasil todo, falando que não queria mais essa lei, que punia, que degradava, que manchava o pobre. Né? Que foi quando nós começamos a lutar pelo artigo 227 da Constituição e que chegou ao Estatuto da Criança e Adolescente. Né? E dizer que hoje, né, coincidentemente, na matéria do jornal daqui, os principais jornais aqui de circulação, são 280 mil jovens de 15 a 29 anos do NEM, nem no emprego, nem na escola. Então e no Brasil, eu fiquei assustado porque eu estava falando, será que é isso mesmo, gente? No Brasil, 19,5 milhões de jovens sem emprego e sem escola, sem formação nenhuma. Então, ressaltar que nós estamos precisando fazer essa guerra mesmo, lutar com essas armas que nós temos, que é a boa guerra, né, como você vem falando. É a guerra de levar e dizer, nós não queremos isso mais para nós. Nós não queremos mais isso nem para mim, nem para as futuras gerações. Nós precisamos de mudança e já. Muito obrigado. Não, realmente é isso, e só fazendo um adendo, é pior ainda. Ele falou de jovens, 5 milhões de crianças trabalham em trabalho escravo, entendeu? Mais de 500 mil são prostituídas. E quando a gente fala de prostituição infantil, parece que a criança toma partido e resolve se prostituir. Não, é a mão do inimigo, entendeu? Quando eu falo dos comparativos, de fazer analogia com guerra, é porque o inimigo, dentro de uma guerra, ele costuma fazer o quê? É um costume de guerra, estuprar a mulher do soldado vencido. E ele faz isso o tempo todo aqui no Brasil também. Quando ele coloca a criança da periferia na prostituição, ele está estuprando nossas mulheres, nossas crianças. Entendeu? Isso é um dado que é bom, que é bem relevante. É bom a gente ter em mente, que ele não tem limite. Quando fala de inimigo, parece que é algo abstrato, algo distante, não. Ele existe. Ele existe, ele não só rouba educação, ele rouba a saúde, ele faz de tudo. Por dinheiro, por poder, ele não tem limite. Entendeu? Então a gente está sendo ingênuo e muito bonzinho com o inimigo. Entendeu? Então é mais do que enxergar. É resolver bater de frente, resolver sair realmente para as ruas. E realmente a periferia como um todo. E no Brasil inteiro. Não adianta uma revolução única em Goiânia, não. Tem que ter uma revolução no Brasil inteiro. Todos os favelados têm que se mobilizar, têm que se sentir, entendeu, vítima da sociedade e partir para arrebento. Partir para arrebento já é começar a mudar seu comportamento. Eu sempre falo, o inimigo está te matando e você está contribuindo. Fuma o cigarro dele, bebe a bebida dele, assiste a programação que ele põe para você, entendeu? Não contesta o tipo de educação que ele põe para você como uma verdade única. Temos que mudar o comportamento, entendeu? Então cada aluno que vem aqui é muito importante porque é o seguinte, são pessoas da periferia.
A plateia, na sua maioria, na sua quase totalidade, são pessoas da periferia. Entendeu? E pessoas iguais a vocês eu encontrei em todas as palestras que eu fui, todos os encontros. Então tem algo errado. Nós temos as mentes pensantes nas favelas, nas periferias, só que nós não estamos colocando em prática. Entendeu? Então a gente conhece bem a teoria, conhece bem o discurso e está faltando a prática. E militância política não é ter uma bandeira de partido, não é ter uma sigla. Entendeu? A gente respira política. Você dizer não à ordem vigente, você dizer não ao sistema, querer mudar, você parar de fumar um cigarro, você já está fazendo uma revolução, já é uma mobilização política. Você já está dando um estrago em alguém. Então é isso, essa é o nosso tipo de mobilização. Porque a revolução ela parece distante quando a gente fala de primeiro falar sobre a informação, depois fazer a união, depois sair para as ruas. Não, você pode fazer uma revolução individual. A minha mesmo começou de forma individual. Quando eu parei de usar a droga do sistema, quando eu parei de seguir a engrenagem do sistema, seguir os conselhos do sistema, quando eu olhei para o cara do crime e não vi ele mais como meu herói. Eu comecei a achar que o herói era aquele cara que subia no caixote de feira para pregar para os irmãos dele lá no Harlem. Eu comecei a achar que meu herói era o cara que subia no púlpito no ministério dele para tentar salvar os negros, para tentar levar direitos civis para os negros lá em 1960. Entendeu? Então, mano, eu só tenho que tentar continuar o que esses manos fizeram. Eu nem me chamo de revolucionário, entendeu? Nem palestrante sou. Apenas me considero um cidadão preocupado com a periferia. E é isso que a gente tem que fazer, se preocupar com a gente. Se preocupar com a gente, senão o discurso vai ser bonito, a fala vai ser da hora, o show então nem se fala. Só que o resultado na prática vai ser quase nenhum. Abdu, nosso estudante de filosofia, Abdu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eduardo. Bom, eu sou estudante de filosofia da UFG, milito no movimento estudantil da UFG também, da Assembleia Nacional dos Estudantes Livres. E antes de fazer a pergunta para o Eduardo, eu gostaria de dizer, Eduardo, que eu me vi em todas aquelas músicas que você já fez, né, do Facção e tal. Eu vivi tudo aquilo ali que você fala na música e tal, mas eu consegui vencer, por assim dizer. A gente enfrenta o preconceito, sim. Passei na UEG no sistema de cotas e no primeiro dia eu tive que apresentar uma documentação para provar que eu era negro, sabe? Então, assim, aí isso já... Exatamente. E assim, aí isso já me deixou... Tá, enfim. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, que pensando nessa questão da diminuição da maioridade penal, eu vejo isso como a criminalização dos movimentos sociais, certo? Em todos os movimentos sociais a gente vê isso, uma lei que foi aprovada em agosto, que é a Lei da Segurança Nacional, que votou para reprimir as manifestações, seja como que o Thiago falou, que aqui em Goiânia foi diferente, realmente foi diferente, mas não nas proporções assim, que ficou a entender, mas houve sim a mobilização e foram os movimentos sociais que fizeram essa luta aqui, certo? Então assim, a minha pergunta a criminalização dos movimentos sociais e a polícia e o aparato de opressão que o sistema coloca, a gente conseguiria vencer essa guerra se a gente conseguisse desmilitarizar a polícia ou desse um fim na polícia militar. Você acredita que o fim da polícia militar seria o primeiro passo para a gente poder vencer uma das batalhas dessa guerra que a gente enfrenta e talvez vai continuar enfrentando a vaga também? O primeiro passo é a gente resistir à criminalização. Quando eu digo resistir à criminalização é simples. Todo aquele mano que subir num palco e tentar fazer uma revolução, tentar buscar justiça social, acabar com a violência, ele vai ser taxado como tirano, como ditador, como terrorista, entendeu? Ele vai ser vendido para o sistema ele vai ser vendido pelo sistema como criminoso, justamente para que o ouvinte desacredite das palavras dele. Entendeu? Então a gente tem que começar a mudar o nosso ouvido. Entendeu? E entender que aquele que de repente derruba o avião na Torre Gêmea, ele está lutando contra uma opressão. Ele está se vingando contra um sistema tirânico, entendeu? Muito mais violento do que o ato dele. Entendeu? Começa por aí. Agora, em relação à polícia militar, obviamente, ela já faz hora extra. Ela deveria ser erradicada. O problema é que num sistema como o nosso, você destruiria, acabaria com a polícia militar num dia, no outro a polícia civil agiria da mesma forma.
entendeu? Então o problema é a mentalidade dos que estão no domínio, entendeu? É a mentalidade daqueles que estão dentro do sistema de poder. Então enquanto você estiver ali, o cara que não veio do gueto, o cara que não sabe o que é uma opressão policial, o cara que não sabe o que é fome, o cara que não sabe o que é exclusão, a privação do bem mais essencial, aquele cara que nunca passou fome, não adianta você sonhar que você vai ter um sistema pacífico. Você sempre vai ter uma política de isolamento, uma política de encarceramento, uma política de destruição, uma política de assassinato. Essa é a política que a gente vê hoje. Entendeu? Então, quando você acabar com a polícia militar, eles vão inventar uma nova polícia. Eles inventam a milícia da polícia para ir lá. Aí os motoqueiros vão lá de novo. Aí os motoqueiros vão lá metralhar. Entendeu? Então, quando eu falo que o inimigo não tem dó, é porque eu visitei um monte de gente que foi baleada nas chacinas que teve em São Paulo, sobreviventes. Eu fui num monte de velório coletivo. Um dos cenários onde o DJ lá morreu, entendeu? Era próximo do lugar que eu estava, entendeu? Então assim, o inimigo não tem dó. Então não adianta a gente achar que o problema vai ser solucionado com a extinção de determinada instituição. A gente tem que, na verdade, limpar a política e tirar dos cargos de poder a mentalidade doentia e genocida do inimigo. Pé. Daqui mesmo? Eu sou Berta, eu mesmo de Barcelona. Tá, falar em português já tem muita gente, vai ser difícil, tá? Não, a minha pergunta é bastante precisa. Vocês estavam falando antes do fato que a favela, o povo da favela não foi para as ruas. Ainda está aqui em Goiânia, é verdade, eu conheço que o povo da periferia saiu, muito com o blá-blá. Tipo assim, que lá na Espanha, para contextualizar, lá na Espanha em 2011 teve um grande movimento de revolução, revolta, eu acho mais. Aí o povo que saiu nas ruas era classe média. Eu sou de classe média, eu nunca passei fome, tá? E o pessoal saiu para a rua, saiu da universidade, de muitas ideologias, e tentamos fazer uma revolução pacífica. Aí acabou morrendo esse sistema. Ainda tem, essa revolta acabou sendo uma rede social muito importante de solidariedade, de luta, de resistência, mas não foi a revolta que a gente estava esperando que fosse, não? Então, se o sistema impossibilita a revolução pacífica, a revolução violenta vira necessária e inevitável. Aí, o que eu quero perguntar é por que esse pessoal da favela não saiu nas ruas? Foi mais um pessoal em geral, São Paulo, Rio, Brasília. Saiu mais o pessoal de classe média, o pessoal que tem educação, que está formado, que está vendo que esse sistema não é o que ele quer, não é uma escolha. E aí, como que a gente vai para chamar o povo da favela aqui? Na verdade, não está mais fugido, que precisa, mas um cambio, a gente também precisa, não estamos felizes assim, mas assim, também é um povo que seguramente iria para a luta com mais vontade de mudar, tipo assim, não tem muito o que perder, sabe? Aí a revolução violenta vira mais fácil ainda para esse povo, por o playboy de classe média como é. Aí não tem mais o que perder. Então como que a gente chama o povo da favela para a rua? Tipo assim, acho que na Copa, né, agora em julho, vai rolar um novo movimento. Eu estou esperando julho com muita ânsia. Eu vou ficar aqui para ver uma revolta real. E aí, eu sei lá, se o povo, se cantava se Rocinha, se Cidade de Deus, Canta Teresa, todos saíram para a rua, teria muitos marcos para o Rio de Janeiro, para o lugar universitário. Como que a gente faz? Então, infelizmente, a desinformação tem um peso muito grande. Entendeu? É o que eu estou falando o tempo todo aqui. Se você não se sente o oprimido, você não vai lutar por nenhuma causa. Então aquele cara que está no gueto, ele foi doutrinado a acreditar que a felicidade está no consumo primário. Se ele tiver um celular, ele evoluiu, entendeu? O governo o tempo todo coloca para você que você teve acesso a bens de consumo, querendo dizer que isso é evolução social. O tempo todo ele coloca para você que você ascendeu para a classe média, mesmo passando fome no barraco. Então a gente tem uma visão na favela que quando você consegue consumir, ter um carro, ter um celular, entendeu? Ter um bem supérfluo, você está evoluindo. Então, de qualquer maneira, perto de governos anteriores que nunca tinham dado nada para o povo, dado entre aspas, esse governo esquerdista até que proporcionou alguma coisa.
Então, para aquela família que nunca teve nada, de repente ter uma TV de plasma, de repente conseguir pagar o aluguel da casa, é uma evolução social. Então, ela não está contrária ao governo, entendeu? Então, o nosso trabalho é justamente mostrar o quanto está sendo devido, mostrar para aquela pessoa, para aquela família, ó, te deram 10% do que deviam para você. Eles dão Bolsa Família porque eles não te dão o salário que deveriam dar. Eles te dão assistencialismo porque eles violentam todos os seus direitos. Então, dias como esse servem justamente para isso, para tentar fazer essa mobilização. Tem muita gente da periferia. Por isso que eu repasso para muitas pessoas que a responsabilidade não é apenas do cara que vem aqui e pega o microfone. É uma responsabilidade social de todo mundo. Hoje aqui não é uma apresentação artística, entendeu? É uma troca de ideias. Então aqui eu estou tentando contribuir da melhor maneira, colocando aquilo que eu acredito, entendeu? Dessa mesma forma, essas pessoas podem chegar na quebrada e tentar mudar. A gente conversa o tempo todo na periferia. O problema é que o nosso foco é sempre aquilo que não traz retorno social. Por exemplo, se você pegar os programas esportivos, são os que mais têm audiência, entendeu? Agora, se a gente tiver uma TV Senado para aprovação de determinada lei, ela não vai ter um ponto no Ibope, ninguém vai assistir. Então, falta isso. Nós mesmos tentamos mobilizar a periferia, mostrar aonde tem que ser feita a revolução e mostrar o que realmente é evolução social, o que é crescimento social, mostrar quais são os valores reais que a gente tem que lutar por eles, entendeu? Então, na verdade, é trocar os valores. A gente está muito acostumado a morrer por um tênis, morrer por arma, morrer por pouca coisa. Então está na hora de fazer essa mudança. Claro, a Copa do Mundo é uma oportunidade de ouro, entendeu? Para justamente aproveitar o que aconteceu. O que aconteceu não tem que ser jogado fora. O que eu citei aqui é que justamente faltou a participação da favela, entendeu? Se eu tivesse achado que era um movimento inútil, eu não teria colado. Eu fui nas ruas também, entendeu? O que eu senti ali? Uma grande oportunidade justamente porque vai o favelado lá em São Paulo, na Paulista, você vê o que ele para porra nenhuma, ele é metralhado. Então, quando a universidade, que não tem favelado, pelo menos na maioria de São Paulo, a maioria não tem universidade pública, favelado vai para a universidade paga, entendeu? Porque favelado não consegue ter uma educação suficiente para pontuar no Enem, porque você não aprende porra nenhuma na escola daquilo que vai cair no Enem, entendeu? Claro que tem um ou outro que entra, mas a maioria não entra. Então, na verdade, eu vi uma oportunidade única. Já que quando é o filho do juiz, quando é o filho do bacana que vai protestar, a polícia não bate, era hora da gente encostar. Fui e estimulei. Infelizmente não teve muito retorno, não tinha muita gente. Obviamente, claro, tinha um favelado ou outro, eu era favelado e estava lá, certo? Mas é isso, é aproveitar essa oportunidade que vai ser a Copa do Mundo e fazer uma verdadeira Copa, a Copa da Revolução. Porque a gente reclama muito, falar a Copa, um custo arbitrário, abusivo, 30 bilhões. 30 bilhões parece dinheiro pra caralho, mas perto de 200 bilhões por ano de corrupção não é nada, entendeu? Então, se a gente acabar com a corrupção no Brasil, se a gente enxugar a derrama do dinheiro público, que é o salário desnecessário de um monte de deputado, um monte de benefício, a gente conserta o país, entendeu? Então, o problema é que a gente deixou a política de lado. E para fazer revolução, como eu falei, não adianta fazer revolução no gueto, não tem revolução no gueto. Se você resolver quebrar o gueto inteiro, a Playboy nada bate palma. A revolução é no centro científico, centro comercial, centro financeiro. É lá que o boi treme. Entendeu? Então é isso aí. Temos que aproveitar essa oportunidade da Copa do Mundo, aonde o governo vai estar